Olá, aqui é o Fernando de novo, e nesse segundo vídeo será gerada a malha para a geometria do Mixture T. Primeiramente, não será gerada a malha final. Vamos fazer primeiro uma geração de malha sem configuração, para mostrar os efeitos dessa geração sem configuração e depois como contorná-los. Bem, para isso, o primeiro passo será passar aqui para o módulo Mesh, que pode ser feito clicando aqui em cima. Estando no módulo Mesh, toda uma nova interface é aberta, e deseja-se gerar a malha em cima dessa geometria Fuse 1, que é a geometria do Mixture T toda fundida em uma só. Para isso, para gerar de forma padrão, basta clicar nessa geometria, selecionar o comando Create Mesh, e aqui em Assign a Set of Automatic Hypotheses, será selecionada a Mapped Quadrangulation. Pode-se clicar OK e Apply and Close. Bem, feito isso, dá para perceber que a malha gerada ainda não foi computada. Ela precisa ser computada para os elementos serem mostrados. E para isso basta selecioná-la, clicando em cima. E em seguida, clicar em Compute. Percebe-se que para essa geração padrão, um erro foi identificado. E está aparecendo aqui, Errors Inverted Elements Generated. Esse erro aconteceu pois foi tentado fazer uma geração padrão de malha estruturada, hexaédrica, sem que houvesse qualquer partição no domínio. Ou seja, isso aqui é um domínio inteiro contínuo, e o Salome, por esse método de geração de malha, não consegue diretamente preencher todo esse domínio com a malha desejada. E dá para perceber aqui que nessa região central, os elementos não estão casando completamente, o que é um problema e precisa ser solucionado. Para resolvê-lo, precisamos voltar aqui no módulo Geometry e fazer algumas partições nessa peça aqui. Para isso, precisamos fazer planos de partição. Esses planos são feitos clicando aqui na opção Create a Plane, e com essa primeira opção selecionada, é clicado primeiro em um ponto e depois em um vetor para ser normal ao plano. Clicando nesses dois, é gerado um plano nessa direção, que reduzirei o tamanho para poder melhorar a visualização. Vou colocar um tamanho de 1. E assim dá para ver exatamente onde o plano está cortando a nossa geometria. Apply para gerar esse plano. E agora podem ser selecionados outros pontos e vetores. Será clicado nesse ponto aqui e nesse vetor aqui para gerar esse plano. Apply. E por fim, nesse mesmo ponto, mas nesse vetor perpendicular para gerar esse outro plano. Apply and Close. Tendo esses três planos, pode ser feita uma partição com eles. Para isso é clicado primeiro na geometria anterior, que é esse Fuse 1, é selecionada a opção Partition, e aqui, clicando para selecionar os Tool Objects, são selecionados os três planos, clicando em um, segurando Ctrl e clicando nos outros dois. Pode-se clicar Apply and Close, e percebe-se que a geometria resultante ela é igual à geometria original, mas com três cortes, um para cada plano. E a diferença fundamental dessa geometria aqui para a geometria anterior é que essa está inteiramente formada por quadrângulos, ou seja, todas as faces aqui têm exatamente 4 arestas. Isso é essencial na geração de uma malha estruturada com opções padrão. O próximo passo será a criação de grupos nessa geometria para que um refino diferente possa ser atribuído a cada parte dessa geometria do Mixture T. No entanto, antes dos grupos poderem ser gerados, é necessário um último passo para preparar essa geometria. Esse passo consiste de remover quaisquer divisões nas arestas contínuas que tem nessa geometria aqui. Por exemplo, caso seja feita uma explosão em Edges, com a opção Select Subshapes ligada, pode-se perceber que algumas arestas, por exemplo essa aqui, estão divididas em mais de uma parte. Isso vai gerar uma malha inválida quando formos fazer a criação de grupos e a atribuição desses grupos.
Para consertar isso, basta selecionar essa geometria, vir em Repair e Remove Extra Edges. Apply and Close. Ao se fazer esse Remove Extra Edges, quaisquer edges que se comportavam daquela forma são unidos. Pode perceber que aquele que estava dividido em dois agora tem um só. Close. Agora, para a criação de grupos em si, basta clicar com o botão direito aqui em No Extra Edges 1, Create Group, e pode perceber que diferentes tipos de grupos podem ser criados. Por exemplo, grupos de pontos, grupos de arestas, grupos de faces e grupos de sólidos que não fazem sentido nesse caso, pois a nossa geometria é uma face, é totalmente bidimensional. Nesse caso, serão criados grupos de arestas. Para isso, por exemplo, essa aresta aqui e essa de baixo, elas precisam receber a mesma discretização. Por isso, elas vão estar no mesmo grupo. Selecionando essas duas arestas, clicando em uma, segurando Shift, clicando na outra, basta adicioná-las aqui e renomear esse grupo. Por exemplo, horizontal esquerda. Apply. E o mesmo processo pode ser repetido para todos os outros grupos. Percebe-se que as arestas sendo selecionadas são sempre aquelas paralelas umas às outras nesse caso. Tendo o último grupo criado, podemos perceber aqui na árvore que todos eles são evidenciados caso a visualização deles seja ativada. Pode perceber todos os grupos de aresta. E agora estamos prontos para partir para o módulo Mesh e criar a malha de novo. Voltando agora para o módulo Mesh, percebe-se aqui que a malha anterior gerada ainda está com a visualização ativada. Ela pode ser desativada da mesma forma. E agora uma malha precisa ser criada na geometria No Extra Edges 1. Para isso basta clicar na mesma, selecionar a opção Create Mesh e selecionar a mesma hipótese, Mapped Quadrangulation. OK, Apply and Close. Gerando a malha. Percebe-se agora que a malha é gerada sem nenhum erro e todos os elementos estão casando perfeitamente. No entanto, pode-se perceber também que o tamanho dos elementos está muito diferente um dos outros. Por exemplo, aqui é uma transição de elementos muito grandes para elementos muito pequenos. Em uma simulação de CFD, por exemplo, isso pode ser um problema. Para isso, são utilizados os grupos criados anteriormente para aplicar uma discretização maior nessa malha. Para isso, precisa-se utilizar de submalhas. Para a geração das submalhas, basta selecionar a malha em questão, aqui é a Mesh 2, clicar no botão Create a Submesh, que está ao lado de Create a Mesh, selecionar o grupo de geometria em que essa submalha será aplicada, aqui por exemplo, vertical cima. Em algoritmo será Wire Discretization, com a hipótese Number of Segments, e aqui serão utilizados 5 segmentos, ou seja, essa altura aqui, que antigamente estava com 15 divisões, vai passar a ter somente 5 divisões. OK, Apply and Close. Percebe-se que a malha ela precisa ser recalculada, e para isso basta clicar na malha e clicar no botão Compute de novo. E percebe-se que há uma nova malha gerada, agora com a discretização desejada. E aí a mesma coisa pode ser aplicada a outros edges aqui da malha. Então, Create a Submesh, por exemplo, com o grupo horizontal centro, Wire Discretization, Number of Segments, e aqui com 3 divisões.
percebe-se que essa malha, ela não necessariamente é uma malha refinada o suficiente para uma simulação de fluidodinâmica. O objetivo dessa aula aqui em questão é mostrar as funcionalidades do programa Salome. Uma outra coisa importante de ser mostrada é que as submalhas, depois de criadas, também podem ser editadas. Isso é feito clicando com o botão direito em uma delas, Edit Submesh, e aqui esse Number of Segments pode ser editado clicando aqui na caixinha da direita, e aqui esse que estava a 5 pode ser trocado para, por exemplo, 10. Ok? Apply and Close. E aí basta computar a malha de novo para ter uma nova malha com a discretização nova que foi determinada. Bem, essa aula básica termina por aqui e até a próxima.